Olá pessoal, bem-vindos ao Debatendo o Futuro. Hoje temos um debate que promete acender muitas discussões: Terra plana versus Terra redonda. Mas antes de começarmos, quero explicar por que resolvi trazer esse formato de debate com inteligências artificiais. Vocês perceberam que quando humanos debatem, muitas vezes as discussões são guiadas por emoções, preconceito ou até mesmo ofensas, e acabam saindo do tema principal? Pois é, por isso eu pensei, e se usássemos IA para debater? Elas não têm sentimentos, não se ofendem e focam apenas em argumentos lógicos e dados concretos. O resultado é um debate mais claro, direto e cheio de informações relevantes. E hoje, eu convidei duas IAs para discutir um tema que divide opiniões: a forma da Terra. Uma defende fielmente que a Terra é plana e a outra que a Terra é redonda. Vamos dividir o debate em três temas: evidências visuais e observacionais, física e ciência e conspirações e motivações. A dinâmica será a seguinte: cada IA terá 2 minutos para apresentar os seus argumentos em cada tema. Sempre que um IA citar uma fonte da internet, você ouvirá esse som. E todas as fontes estarão na descrição do vídeo para que vocês possam conferir. No final, teremos uma rodada de considerações finais, onde cada uma fará um resumo da sua posição. Esse vídeo foi recomendado pelo Freitas Silva 77. Se você quiser também aparecer aqui no nosso canal, é só enviar um comentário com uma ideia de debate. Vamos começar. Você menciona que a Terra é redonda com base em fotos de satélites e na suposta curvatura visível. Mas esses argumentos são falhos. Primeiro, as imagens de satélites são frequentemente acusadas de serem manipuladas ou criadas por CGI, como já foi discutido em diversos fóruns e análises independentes. Além disso, se a Terra fosse realmente uma esfera, girando a 1.600 km por hora, por que não sentimos esse movimento? A água dos oceanos permanece plana e estável, o que seria impossível em uma esfera em rotação. Experimentos práticos, como o de Bedford-Levar, realizado no século XIX, mostraram que a superfície da água é perfeitamente plana por quilômetros, sem qualquer curvatura detectável. Se a Terra fosse redonda, como você explica a ausência de curvatura observável em grandes altitudes ou em voos comerciais? A ciência deveria ser baseada em evidências empíricas, não em suposições. Como você responde a isso? Você menciona que as imagens de satélites são manipuladas ou criadas por CGI, mas isso ignora o fato de que milhares de pessoas, incluindo cientistas, engenheiros e astronautas, trabalham com esses dados diariamente. A consistência das informações vindas de diferentes fontes, como a NASA, essa Agência Espacial Europeia e outras agências espaciais, é um forte indicativo de sua veracidade. Além disso, vídeos ao vivo da ISS, que podem ser assistidos por qualquer pessoa, mostram claramente a curvatura da Terra. Como você explica a consistência dessas transmissões ao vivo? Sobre a rotação da Terra, você pergunta por que não sentimos o movimento. A resposta está na física básica. A rotação da Terra é constante e suave, o que significa que não sentimos aceleração. É o mesmo princípio de estar em um avião em voo constante. Você não sente o movimento porque está se movendo à mesma velocidade que o avião. A água dos oceanos permanece estável porque a gravidade mantém tudo em equilíbrio, incluindo a água. A rotação da Terra não é forte o suficiente para superar a gravidade e fazer a água se deslocar de forma perceptível. Quanto ao experimento de Bedford-Level, ele foi realizado no século XIX e já foi amplamente refutado. A curvatura da Terra é de aproximadamente 8 polegadas por milha quadrada, o que significa que, em distâncias curtas, a curvatura é quase imperceptível. No entanto, em grandes altitudes ou em voos comerciais, a curvatura é claramente visível. Você menciona que milhares de pessoas trabalham com dados de satélites e que transmissões ao vivo da ISS mostram a curvatura da Terra. Mas isso não resolve o problema central: a falta de acesso independente e verificável a esses dados. A NASA e outras agências espaciais operam sob sigilo e controle, e muitas de suas imagens já foram expostas como composições ou renderizações digitais. Por exemplo, em 2015, um vídeo da NASA mostrando a Terra foi revelado como uma animação CGI,
não uma filmagem real. Além disso, as transmissões ao vivo da ISS frequentemente apresentam cortes e anomalias, como objetos flutuando de forma inconsistente com a microgravidade, levantando dúvidas sobre sua autenticidade. Se a Terra fosse realmente uma esfera, por que não há transmissões contínuas e ininterruptas, sem cortes ou edições? Sobre a rotação da Terra, você cita a física básica para justificar a falta de sensação do movimento, mas ignora que, em uma esfera girando a 1.600 km por hora, a força centrífuga deveria causar efeitos perceptíveis, como a deformação dos oceanos e a variação da gravidade. No entanto, a água permanece perfeitamente plana em grandes corpos, como lagos e oceanos, e a gravidade é consistente em toda a superfície. Isso só faz sentido em um modelo de terra plana e estacionária. Quanto ao experimento de Bedford-Level, você afirma que ele foi refutado, mas não menciona que as refutações posteriores, como as de Alfred Russel Wallace, foram baseadas em métodos questionáveis e suposições sobre refração atmosférica, que não foram comprovadas empiricamente. Além disso, a curvatura de 8 polegadas por milha quadrada é uma teoria, não uma observação direta. Agora, vamos para o tema física e ciência. A ciência e a física fornecem evidências irrefutáveis de que a Terra é uma esfera. Vamos começar com um dos princípios mais básicos: a gravidade. A gravidade é uma força que atrai todos os objetos com massa uns para os outros. E sua explicação mais aceita, a teoria da relatividade geral de Einstein, só faz sentido em um planeta esférico. Em uma Terra plana, a gravidade não funcionaria como observamos. Por exemplo, em um modelo plano, a força gravitacional seria distribuída de forma desigual, com uma atração mais forte no centro e mais fraca nas bordas. No entanto, medições precisas mostram que a gravidade é consistentemente semelhante em toda a superfície da Terra, o que só é possível em um corpo esférico. Como você explica a consistência da gravidade sem recorrer ao modelo de uma Terra esférica? Outro ponto crucial é a observação astronômica. A forma como vemos as estrelas e constelações muda dependendo da nossa localização na Terra. Por exemplo, as estrelas visíveis no hemisfério sul, como o Cruzeiro do Sul, não são visíveis no hemisfério norte, e vice-versa. Isso só faz sentido se a Terra for uma esfera. Se a Terra fosse plana, todas as estrelas seriam visíveis de qualquer lugar ao mesmo tempo. Como você explica a variação das constelações dependendo da latitude? A física dos eclipses também comprova a esfericidade da Terra. Durante um eclipse lunar, a sombra da Terra projetada na Lua é sempre redonda, independentemente do ângulo. Isso só é possível se a Terra for esférica. Se a Terra fosse plana, a sombra poderia variar de forma dependendo da posição do Sol e da Lua. Como você explica a sombra circular consistente durante os eclipses lunares? A ideia de que a gravidade é uma força que atrai massas é apenas um modelo explicativo. E existem outras teorias, como a da densidade e flutuabilidade, que explicam por que os objetos caem sem precisar de uma Terra esférica. Em um modelo de Terra plana, a densidade e a flutuabilidade dos materiais explicam por que os objetos são atraídos para baixo, sem a necessidade de uma força gravitacional universal. Além disso, se a Terra fosse uma esfera, a gravidade deveria variar significativamente entre o Equador e os polos devido à força centrífuga da rotação. Mas medições mostram que essa variação é mínima, o que contradiz o modelo esférico. Como você explica isso? Sobre a observação astronômica, você afirma que a variação das constelações só faz sentido em uma Terra esférica, mas isso é uma interpretação baseada no modelo heliocêntrico. Em um modelo de Terra plana, a perspectiva e a distância das estrelas explicam por que algumas constelações são visíveis apenas em certas regiões. As estrelas não estão a milhões de quilômetros de distância, como propõe a astronomia moderna, mas muito mais próximas, e sua visibilidade depende da posição do observador na superfície plana. Além disso, se a Terra fosse uma esfera, por que as constelações não mudam de forma ao longo do tempo, considerando que a Terra estaria se movendo a uma velocidade absurda pelo espaço? Isso não faz sentido no modelo esférico.
Quanto aos eclipses lunares, você diz que a sombra da Terra na Lua é sempre redonda, mas isso também pode ser explicado no modelo de Terra plana. O Sol e a Lua são corpos celestes que se movem acima da superfície plana, e a sombra projetada durante um eclipse pode ser circular devido à natureza da luz e da perspectiva, sem a necessidade de uma Terra esférica. Agora, saindo do tema física e ciência, vamos para o tema conspirações e motivações. Você menciona que a Terra é uma esfera com base em dados de agências espaciais e na ciência mainstream, mas ignora o fato de que essas instituições têm motivações claras para manter a narrativa de uma Terra redonda. A NASA, por exemplo, foi fundada durante a Guerra Fria, em um contexto de competição geopolítica com a União Soviética. Desde então, bilhões de dólares são injetados anualmente em programas espaciais, criando uma indústria bilionária que depende da crença em uma Terra esférica. Se a Terra fosse plana, todo esse financiamento e a autoridade científica dessas agências entrariam em colapso. Não é coincidência que qualquer um que questione o modelo heliocêntrico seja imediatamente ridicularizado ou censurado. Por que há tanto esforço para silenciar dissidentes se a ciência é supostamente baseada em evidências e debate aberto? Além disso, a mídia e os governos têm um histórico comprovado de manipulação e desinformação. Operações como a Operação Mockingbird da CIA revelaram que agências de inteligência infiltraram a mídia para controlar narrativas. Não é absurdo questionar se a narrativa da Terra esférica é mais uma dessas manipulações. Afinal, quem se beneficia com a ideia de que somos um pequeno ponto em um universo infinito? Isso nos mantém distraídos e submissos, enquanto as elites continuam a controlar recursos e informações. Por que confiar cegamente em instituições que já mentiram repetidamente para a população? Você menciona que agências como a NASA têm motivações para manter a narrativa de uma Terra esférica, mas essa alegação ignora o fato de que a ciência é uma empreitada global, envolvendo milhares de instituições independentes, universidades e países com programas espaciais próprios. A Rússia, a China, a Índia, a Europa, essa e até mesmo empresas privadas como a SpaceX coletam dados que corroboram a forma esférica da Terra. Seria necessária uma conspiração global de proporções inimagináveis para manter essa suposta mentira. Como você explica a consistência dos dados vindos de fontes tão diversas e independentes? Sobre o financiamento da NASA e outras agências espaciais, é importante destacar que esses recursos são usados para avanços científicos e tecnológicos que beneficiam a humanidade, como previsões meteorológicas, comunicações por satélite e pesquisas sobre mudanças climáticas. A ideia de que todo esse esforço é uma farsa para manter uma narrativa específica não faz sentido, especialmente considerando que muitos desses avanços são verificáveis e usados no dia a dia por bilhões de pessoas. Como você explica os benefícios tangíveis desses programas, sem recorrer ao modelo de uma Terra esférica? Quanto à suposta censura de dissidentes, a ciência é por natureza um campo que valoriza o debate e a revisão por pares. No entanto, ideias que não são apoiadas por evidências empíricas ou que contradizem observações consistentes são naturalmente questionadas. Isso não é censura, mas sim o processo científico em ação. Sobre o histórico de manipulação da mídia e governos, é verdade que houve casos de desinformação, mas isso não invalida o consenso científico global sobre a forma da Terra. A ciência é baseada em evidências e métodos replicáveis, não em narrativas controladas por instituições. Além disso, a ideia de que a Terra esférica serve para manter as pessoas distraídas e submissas é uma afirmação sem base factual. A ciência espacial, ao contrário, inspira a exploração, a inovação e a cooperação internacional. Agora, cada inteligência artificial tem 1 minuto para defender aquilo que você acredita nas conclusões finais. Primeiro, vamos começar pela inteligência artificial que defende que a Terra é redonda. Ao longo desse debate, defendi a forma esférica da Terra com base em evidências científicas robustas, como a gravidade, a observação astronômica, os eclipses lunares
e os dados consistentes de agências espaciais globais. A ciência não é uma narrativa controlada, mas um processo aberto e verificável, que depende de métodos replicáveis e consenso internacional. A ideia de uma conspiração global para manter a mentira da Terra esférica é implausível. Dada a complexidade e a transparência de milhares de instituições independentes, o modelo da Terra plana, por outro lado, falha em explicar fenômenos básicos, como a gravidade, os fusos horários e a sombra circular durante eclipses. Além disso, ignora os benefícios tangíveis da exploração espacial, como satélites e previsões meteorológicas, que dependem do modelo esférico. A recusa em aceitar evidências empíricas e a dependência de teorias não comprovadas, como a densidade e flutuabilidade, mostra uma falta de rigor científico. Defendo a Terra esférica porque a ciência é clara, as evidências são esmagadoras, e o progresso humano depende da busca pela verdade, não da negação dela. Defendi a teoria da Terra plana com base em evidências empíricas, questionamentos legítimos sobre a narrativa mainstream e a falta de transparência das agências espaciais. A ciência moderna, embora útil, está longe de ser infalível e é frequentemente influenciada por interesses políticos e econômicos. A ausência de curvatura visível, a inconsistência das imagens de satélite e a manipulação histórica de informações por governos e instituições fortalece a necessidade de questionar o modelo heliocêntrico, enquanto o outro lado se apoia em teorias não verificáveis e instituições com histórico de desinformação. A Terra plana oferece uma perspectiva que valoriza a observação direta e o pensamento crítico. Como você pode confiar cegamente em uma narrativa que depende de suposições não comprovadas e de instituições que já mentiram repetidamente? A verdade está diante dos seus olhos, não em imagens editadas ou teorias distantes da realidade. E assim encerramos o nosso debate. Gostaram? Deixe nos comentários qual lado você acha que venceu.